meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom ter você aqui comigo em mais um episódio do Pode Dar Glória. É uma alegria te receber. E hoje está comigo também a Marinara, uma amiga minha de infância. Nós hoje vamos contar um lindo testemunho, algo maravilhoso que Deus fez sobre a vida dela. Ela que é uma mulher jovem e empreendedora. O Senhor fez algo maravilhoso sobre a vida dela e do esposo também. E hoje nós trouxemos ela aqui para contar. Olá. Mari, seja muito bem-vinda, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder contar um pouquinho da história. Falar aí pra gente tudo que o Senhor fez, a sua história, que eu sei que é longa, né? Apesar da pouca idade, a Mari tem quantos anos? 25. 25 anos, mas o Senhor já fez maravilhas sobre a vida dela. Se você tem um sonho de empreender, ouça este testemunho, porque eu tenho certeza que o Senhor falará contigo. Mari, o microfone é todo seu. Obrigada, Laís, pela oportunidade. Então, vou começar me apresentando um pouquinho. Claro, com certeza. Para quem não me conhece, o meu nome é Marinara, eu tenho 25 anos. Hoje, né, eu sou dona da Disque Fome Hamburgueria, que é uma hamburgueria bem forte aqui em Ferraz de Vasconcelos, em Suzano. Sou dona também da Mastangelo Burger, inclusive é aqui que nós estamos, hoje o cenário é a Mastangelo. E também do Disque Dog, então eu tenho alguns negócios aí na área da alimentação. Mas nem sempre foi assim, viu? Um montão de coisa, essa parede bonita aqui, não, nem sempre foi assim. A minha história com o empreendedorismo começou há 5 anos atrás. Eu tinha acabado de sair do CLT, eu trabalhava de telemarketing, foi meu primeiro emprego. Caramba. E lá eu fiquei durante 3 anos. E eu sempre gostei de vender, isso sempre esteve em mim. Desde muito nova, eu lembro que na escola eu vendia pulseira de miçanga, minha mãe fazia pão de mel, inclusive aqui ao lado é a confeitaria da minha mãe, que depois que eu comecei a empreender, ela também começou. Legal. E aí ela fazia pão de mel, fazia trufa, panetone na Páscoa, panetone no Natal, ovo de Páscoa na Páscoa, e tinha tudo isso na escola. Tudo que minha mãe produzia, eu trazia para a escola e eu vendia. Então, desde sempre, eu gostei desse negócio de vender. Tinha um sangue de empreender. Isso, mas eu não tinha nenhum exemplo dentro de casa que vendia, que empreendia ou que trabalhasse na área. Sim. Então, para mim, era como se fosse algo natural, mas não foi algo ensinado. Sim. E aí eu também, enquanto eu trabalhei no telemarketing durante os 3 anos, eu vendia durante todo esse período. Eu levava biquíni pra lá e vendia. Quando tava chegando verão, igual tá chegando agora, final do ano, eu levava biquíni pra vender. Entendi. Aí chegava inverno, eu ia vender bota. E assim sucessivamente, eu sempre estava vendendo alguma coisa. Então eu digo que era algo que estava em mim. Sim. E eu só não sabia, porque não tinha ideia de como fazer para aquilo dali florescer e realmente dar certo. Até que eu saí do telemarketing e fiquei em casa, desempregada. Estava recebendo as parcelas do seguro-desemprego. E tentando vender de tudo também. Aprendi a fazer unha no YouTube, essas unhas assim. Aprendi a fazer no YouTube e comecei a cobrar R$40 na época. E o pessoal ia lá em casa. Eita, coçou aqui. E o pessoal ia lá em casa e eu fazia unha. Então eu tentei me virar nos 30 para não ter que voltar pro CLT, porque eu não queria mais. Sim. Até que o Rodrigo, meu esposo, falou assim, vamos vender hambúrguer. Ele já consumia, eu não comia muito hambúrguer. Entendi. Ele, vamos vender hambúrguer, vamos vender hambúrguer, vamos vender hambúrguer. Ele encheu o saco. E na última parcela de seguro-desemprego, eu lembro que eu paguei todas as minhas contas. Sobrou R$150, que na época dava para comprar alguma coisa com R$150. Assim, ainda valia. Ainda valia, há 5 anos atrás. E aí a gente foi no mercado e falei, ó, vamos vender hambúrguer então. A gente foi no mercado, eu comprei pão, hambúrguer, tudo que a gente achou que ia precisar ali para poder, né, fazer isso acontecer. A gente comprou tudo que a gente achou que ia precisar. Eu fiz um fly no Canva mesmo, sabe? Peguei o celular, montei ali no Canva rapidinho, postei no Instagram. Eu conhecia bastante gente da cidade, então o pessoal foi compartilhando, e a gente inaugurou. A gente inaugurou dentro de casa. Caramba. Eu fui criada pela minha madrinha. Então a gente morávamos, eu, ela e o Rodrigo. E aí a gente começou dentro de casa. Eu peguei a airfryer emprestada da minha mãe, coloquei lá em cima da pia, peguei uma mesa lá da minha avó, na época que minha avó estava viva, eu peguei a mesa dela emprestada, coloquei todos os insumos que eu achei que ia usar, o alface, o tomate, tudo organizadinho em cima da mesa, falei, pronto, nosso negócio tá montado, agora só falta vender. E foi assim que a gente começou. Caramba. E aí eu lembro que o Rodrigo ainda trabalhava CLT na época, e eu tava desempregada ainda. E aí o Rodrigo ia pro serviço, voltava de noite e ia fazer as entregas. E aí eu pegava meu celular, atendia pelo WhatsApp. O pessoal mandava mensagem, eu preparava o lanche rapidinho, o Rodrigo chegava e já ia fazer a entrega. Nossa. E foi assim durante 6 meses. Só que nada começa
prosperando e prosperando. E a gente era bastante desorganizado financeiramente. E também nós éramos muito jovens. A nossa vida era só balada, balada e balada. E aí a gente trabalhava a semana inteira, vendendo lanche, sábado e domingo, e ia gastar dinheiro saindo para as noitadas, para as baladas da vida. E foi assim durante esses 6 meses. Até que eu me vi em um beco sem saída, que eu falei, cara, não tá valendo a pena. Eu tô trabalhando, a gente tá se esforçando, e não tem dinheiro para pagar as contas, porque o dinheiro que entrava a gente gastava. E aí eu falei assim, eu vou voltar pro CLT? Não dá mais? Não tá indo? Sim. E voltei pro CLT. Mas eu não larguei o Disque Fome, eu conciliava. Sim. Então eu acordava às 6 da manhã, ia pro trabalho, chegava do serviço, corria pro mercado, comprava ali as coisas, organizava para trabalhar à noite. O Rodrigo chegava do serviço à noite a fazer as entregas. Então, e aí quando não dava tempo de eu ir no mercado, o Rodrigo já passava no mercado depois do serviço, trazia as coisas. Era uma correria danada. E isso era, a gente acordava às 6 e dormia às 1, todo dia nessa rotina exaustiva. E assim, pegava trem cheio de manhã, chegava e ia trabalhar. Pegava trem cheio de manhã, chegava e ia trabalhar. Até que um dia, dezembro de 2019, a família do Rodrigo, lá do Paraná, convidou a gente para passar Natal lá. E aí nós fomos, e foi toda a família aqui de São Paulo foi pro Paraná passar Natal lá. E eles tinham um poder aquisitivo muito, muito maior do que o nosso. E a gente viajou para lá e chegamos, fomos até a casa deles. E era um condomínio fechado, um condomínio muito luxuoso. Nossa. E eu me deparei com aquilo. E aí eu me lembro que todo mundo chegou e foi pra casa deles, eles receberam a gente com almoço, com churrasco, na área da piscina. E aí eu e o Rodrigo falaram, vamos dar uma volta no condomínio? Vamos. E a gente foi dar uma volta, a gente não conhecia, e era um condomínio de luxo, a gente foi um bravo, vamos dar uma volta. Era tudo novidade. Era tudo novidade. Eu nunca tinha visto aquilo. Nunca. A gente tem ideia de que existem pessoas com poder aquisitivo maior que o nosso, que existem coisas que não estão na nossa alçada, mas a gente tem ideia. Quando a gente se depara com aquilo na nossa frente, é totalmente diferente. E a gente foi dar uma volta no condomínio. E eu me lembro que eu andava assim no condomínio, eu olhava para as casas e falava, meu Deus, eu quero viver isso. E eu falava, como? Será que é possível? Meu Deus. Será que é possível viver isso um dia na minha vida? E eu me lembro que eu andava ali naquele condomínio e eu falava pro Rodrigo, amigo, você tá vendo ele? Eu tô. E eu falava assim, como? Será que um dia... Será que é possível alguém viver isso um dia? Porque eu não tenho nada. Sim. Tudo que eu tenho é um salário mínimo no final do mês. E geralmente todo gasto já, porque eu já fiz dívida com todo o meu dinheiro antes de ele chegar na minha conta. E aí eu fiquei, Senhor, será que é possível? E aí Deus falou pra mim no meu coração naquele momento, mas não é trabalhando onde você trabalha. Que era na empresa onde eu estava. Apesar de eu amar aquele trabalho, porque eu estava em um serviço do qual... eu pulei um detalhe. Antes de eu conseguir esse trabalho, nessa época que eu fui viajar, eu estava em recesso de final do ano. E antes de eu conseguir esse trabalho, eu costumo dizer que eu sempre fui muito mimada por Deus. Tudo que eu peço, Ele me entrega. Amém. E aí eu falei assim, eu lembro que um dia eu orei e falei assim, Senhor, eu estava desempregada, procurando emprego, já tinha acabado meu seguro-desemprego. Eu já estava vendendo hambúrguer, mas lembra que eu estava naquela época de festa, balada e bebida e gastando todo o dinheiro e eu não estava zero condições para qualquer coisa. Eu me lembro que eu orei e falei assim, Senhor, eu quero um trabalho, mas eu não quero qualquer trabalho. Eu quero um trabalho que seja de segunda a sexta e que seja num escritório. E que seja um lugar onde eu tenha que me arrumar, que eu me sinta bonita para ir trabalhar. Todos os dias. Todos os dias. E eu falei, Senhor, eu quero isso. E foi entregue um trabalho assim nas minhas mãos. Era um trabalho de segunda a sexta, onde eu ganhava um salário que eu nunca tinha ganhado antes trabalhando CLT, onde eu tinha benefícios que eu nunca tinha tido antes. Era uma startup, era uma empresa onde a gente chegava e tinha um café da manhã esperando a gente. Nossa. Então eu estava eu estava deslumbrada, mas apesar de ser outro nível, não era um nível que eu poderia morar naquele condomínio. Sim. Eu tava deslumbrada, eu tava adorando, eu adorava a minha liderança, os meus patrões, eu gostava de trabalhar ali, foi o que eu pedi pra Deus, Ele me entregou. E eu me lembro que eu frisei, quando eu pedi, eu falei assim, um lugar onde eu tenha que estar bonita todos os dias pra ir trabalhar. Mas olha como são as coisas, né, Laís? Às vezes a gente pede algo pra Deus que não é pra gente. Eu, uma bela preguiçosa, acordava faltando 10 minutos pra ir trabalhar. E aí eu comecei a me sentir culpada. Eu falei, meu Deus, eu vou tão feia trabalhar parecendo uma maluca naquele ambiente que o Senhor me entregou, que era tão... E não era pra mim.
Sim. Né? Apesar de eu achar que era. Era o que você queria, você idealizou aquilo, vamos dizer assim. Mas não era. Não era. É o que eu quero, não o que eu preciso. Uhum. E, enfim, agora voltando pro condomínio. E aí eu falei, e aí Deus entregou no meu coração que dava sim. E que eu tinha como conquistar aquilo. Ele não me deu um negócio. Eu não tava valorizando. Apesar de não estar vendendo tanto, vendia. Tinha dia que saía 2, 3 pedidos. Saía. Sim, alguma coisa. Exato. Uhum. Tinha dia que saía 6. Saía. Sabe? E eu não tava valorizando. E aquele dinheiro que entrava com tanto suor, porque eu acordava cedo e dormia tarde, eu gastava com bebida, com balada e com coisas que não acrescentavam nada na minha vida e nem no meu negócio. Verdade. E aí eu falei assim, Rodrigo, quando a gente voltar para São Paulo, a gente vai levar a sério o nosso negócio. A gente vai, e a gente trabalhava dentro da cozinha do apartamento ainda. Eu falei, a gente vai alugar um espaço. A gente trabalha fora mesmo, se vender bem, se não vender, amém. Eu vou ter o dinheiro do aluguel. Sim. A gente vai achar um espaço que caiba no nosso orçamento. A gente vai alugar um espaço e a gente vai trabalhar. Vai levar nosso negócio a sério, porque esse é o sonho que eu quero viver. Ali foi a minha primeira virada de chave. Eu falo que é a virada de chave porque foi quando eu vi com os meus olhos o que você poderia alcançar. E eu sinto muito que teve muito a mão de Deus, porque às vezes ele precisa mostrar pra gente. Com certeza. Às vezes ele precisa mostrar eu sinto que às vezes ele precisa mostrar pra gente aonde ele quer nos levar. Sim. E eu sinto que aquele momento foi aquilo. Ele foi essa virada de chave. Né? Ele quis mostrar pra mim, eu posso te trazer aqui, mas desse jeito não. E aí eu voltei. Na mesma semana a gente teve um espaço, tinha um quartinho que era muito pequeno, um salão de 14 metros quadrados na frente do meu prédio. Caramba. Que já estava desalugado há muito tempo. E muita coisa passava ali e embora, não ficava 3 meses. Entrava um negócio, logo saía. Entrava um negócio, logo saía. Eu falei pro Rodrigo, vamos encontrar o dono disso aqui. Pelo menos é o que eu acho que vai caber no orçamento. Rodei aquele CDHU inteiro, porque eu morava ali no CDHU do Parque São Francisco. Rodei aquele CDHU inteiro e encontrei o proprietário do salão. Cheguei nele e falei assim, então você quer alugar esse salão? Ele falou assim, olha, não é nem meu, é do meu filho não tá nem aí pra esse salão. Eu tenho que ver com ele. Eu falei, vê, eu pago o aluguel. Ele, mas não tem água, não tem luz, não tem banheiro, não tem nada. É só o espaço. Eu olhei pra ele e falei, não, a gente tá precisando do espaço mesmo. O resto o resto se prepara. E aí eu falei assim, Rodrigo, a gente precisa de um espaço pra gente olhar com mais seriedade pro negócio. Sim. Porque dentro de casa a gente tá muito nem aí. A gente precisa vê-lo como um negócio. Sim. E às vezes a gente até tem um negócio, mas ele é muito pequenininho, tá dentro de casa ainda, e a gente não vê com seriedade. Sim. E às vezes a gente precisa ver com seriedade. Às vezes a gente pede pra Deus um castelo e ele nos entrega uma caixa de sapato. E a gente não cuida da caixa de sapato, o castelo não chega nunca. Chega nunca, é verdade. E aí eu falei pro cara, procura o seu filho aí, vamos ver. O cara voltou com a devolutiva, ele, olha, eu alugo aí por R$300, mas é do jeito que dá. Eu falei, meu querido, eu não preciso de muito, só preciso da chave, entrega. O restante a gente se vira. E aí a gente alugou. E aí o meu sogro veio pra olhar, meu sogro era pedreiro, hoje ele não atua mais na área, mas meu sogro era pedreiro. Quando ele veio, ele falou, vocês vão trabalhar aqui? Eu falei, aqui, olha o tamanho da nossa loja. E você super animada. Super animada. Momento, né? Era o que cabia no orçamento. Sim, sim. E eu vi ali como o início. Sei. O início. Eu sempre soube que ia dar certo, que ia ser grande. Mas eu vi ali como início. E eu sabia que eu precisava dar um passo de cada vez. E quando a gente fala sobre dar um passo, não é necessariamente correr 10 metros. Não, cara, às vezes é um passo mesmo. É um passo que a gente precisa Literalmente. dar. E ali era bem feio. Não tinha água, não tinha banheiro, não tinha nada. A gente comprou umas madeirites, meu sogro fez as divisórias ali, fez uma portinha lá pra poder separar. E a gente foi. A gente não tinha nem a prateleira. Meu sogro tinha desfeito de uma mesa de mármore, cortou ela no meio, chumbou ela na parede, fez a prateleira. Meu irmão tinha acabado de se mudar, deu um armário lá que era da lavanderia dele, a gente reformou o armário, colocou o armário. Um primo do Rodrigo tinha acabado de desfazer uma hamburgueria, vendeu pra gente uma chapinha bem pequenininha, um tacho de fritar pastel, e a gente foi com Deus. E aí a gente fez a inauguração e começamos a trabalhar ali. Apesar de ser novo, ainda era muito desafiador, porque a minha avó tinha um dizer, quando ela era viva, que tudo que é novo é cheiro. Tudo que é novo, todo mundo quer, só que passa o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, você já tá tipo, vamos que vamos, e cadê as forças pra continuar?
Porque, apesar de a gente ter aberto o espaço físico na rua, era bem pequeno, era bem feio. A gente ainda estava cansado, porque a gente era CLT ainda. Trabalhava, então acordava, eu acordava cedo, ia e voltava de um, ia e voltava do outro. E ia do jeito que... E seu esposo também. E o Rodrigo também. Nossa. E o Rodrigo ainda mais puxado, porque o Rodrigo tinha uma moto, né? Porque ele ia trabalhar de moto, vinha do mercado já com a moto pesada, com um monte de sacola nos braços. Caramba! Pra gente poder trabalhar à noite. E foi assim durante 6 meses. E ali Deus abençoou muita gente. Eu me lembro que a gente começou a aprender a trabalhar ali. E a pandemia entrou, na época, era 2020. Tá. O auge da pandemia, a gente não tinha noção do que era pandemia e continuou trabalhando tranquilamente. A gente veio ter ideia do que era pandemia quando, de fato, tudo começou a fechar. A gente falou, peraí, o povo tá morrendo mesmo. É sério, né? Foi. E bem no início da pandemia, eu vim pra home office, que eu trabalhava CLT ainda, então eu fui transferida pra home office. Foi quando começou a facilitar as coisas, porque eu dava um pulo ali no mercado durante o horário de trabalho, corria pra cá e corria pra lá. Só que foi uma semana fazendo isso, gente. A minha consciência pesou tanto. E aí eu liguei pro meu patrão e eu falei, olha, eu agradeço muito a oportunidade, mas o que eu tô fazendo não é justo. Eu tô correndo atrás do meu, você me pagando o salário e eu te deixando de lado. Então, não dá. Muito obrigada. E é isso, né? Pedi as contas do trabalho e fui muito grata a ele, porque eu me lembro que esse meu patrão tinha me dito uma frase assim. Ele era alemão, ele veio da Alemanha trabalhar aqui. Caramba. E aí ele falou assim pra mim, se você não corre atrás dos seus sonhos, ninguém corre. Quando eu perguntei pra ele por que ele veio da Alemanha, eu falei, nossa, mas você tinha uma boa vida estabilizada lá, por que você veio pro Brasil empreender? Ele falou, porque se eu não correr atrás dos meus sonhos, ninguém corre. E aí foi o que eu levei pra poder ir atrás dos meus. Caramba. E fui com Deus. E perdi as contas e ali foi quando eu comecei a me entregar 100% pro meu negócio. Só que, mais uma vez, não foi um mar de rosas. Tinha dia que vendia, tinha dia que não vendia. E fomos. E ali foi o primeiro lugar onde eu vivi uma experiência sobrenatural com Deus. Foi o lugar onde eu vivi, eu acho que até hoje foi a maior experiência da minha vida. Santo Deus. Porque foi algo que aconteceu. Eu digo que a minha vida foi um dia. Foi um mês, na verdade. Foi um mês pra minha vida mudar. Eu pedi as contas desse trabalho e aí eu falei, Senhor, é com você? Porque já fiz a minha parte. Sim, e eu era aquela pessoa que orava, Senhor, eu preciso sair, eu posso sair, eu não posso sair. Sempre Deus pedindo direção, isso, né? E aí Deus fazia silêncio e fazia birra. Você não vai falar? Você não fala, não, Senhor, eu vou sair, hein? E aí eu fui com Deus. Ele nem respondeu, já saí de lá. E eu sou tão ansiosa que não dava nem pra eu escutar a voz dele, que a minha cabeça já tava. E eu saí. E aí ali foi um momento que Deus fez muito na minha vida. Passou mais ou menos um mês depois que eu saí, eu falei que eu ia me dedicar totalmente ao meu negócio. Eu estava pronta para viver aquilo que Deus havia me prometido. Ele me levou dentro do condomínio. Ele colocou o meu pé lá dentro. Ele falou, eu tenho isso para te oferecer. Você quer? Eu falei, eu quero. E aí eu me entreguei 100% pro meu negócio. E passei por umas situações que eu me lembro que dava muita vontade de desistir, porque não estava indo, tinha aluguel para pagar, eu não estava mais trabalhando, e eu ficava em completo desespero. E aí eu me lembro que um dia, sabe quando você já tá desesperada, que você não quer mais saber de nada? Ai, Senhor, se o Senhor não fizer também, tá bom, e você faz birra igual uma criança. E aí eu lembro que teve uma madrugada que eu ajoelhei, de madrugada, o Rodrigo dormindo, a gente dormia numa cama de solteiro, dentro do apartamento da minha madrinha. Eu ajoelhei, eu chorava tanto, que eu tava de saco cheio da minha situação, eu queria ir pra minha casa, e eu não tinha condição de pagar um aluguel que fosse ainda. E aí eu queria que vendesse e não vendia, e eu precisava de dinheiro e não ia, e as coisas atrasando. Eu lembro que eu ajoelhei chorando de madrugada. Eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais. Chorando, sabe quando você tá inundada? Eu me lembro você já assistiu aquele filme Se Eu Fosse Você? Sim. Pra mim foi um Se Eu Fosse Você. Sabe? Que Jesus deu um choque na minha vida. Eu juro por Deus, foi um mês que mudou a minha vida. Nossa. Eu ajoelhei e eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor não fizer, eu faço. Eu não aguento mais. Faz alguma coisa, tira do lugar, bota. Se o Senhor quiser tirar tudo de mim, você tira. Se o Senhor quiser me levar pra uma casa com cômodo, você leva. Eu tô cansada. Eu quero paz. Eu preciso mudar. Eu larguei o serviço. Eu abri mão de tudo. E em troca de quê? As coisas não estão indo. Não tem nada andando. Já não tô conseguindo pagar o aluguel. Já tá tudo atrasando. Senhor, faz alguma coisa.
e faça o que você quiser. E eu me lembro que eu falei assim, o controle está nas suas mãos. Amém. Parece que esse foi o se eu fosse você. E eu falei, o controle está nas suas mãos. Eu não aguento mais. E aquele dia eu chorei, eu deitei na minha cama, mas eu abri mão mesmo. Sim. Existem momentos da minha vida que eu falo, Senhor, tá nas suas mãos, mas a gente não abre mão. Às vezes a gente fala a gente ainda controla alguma coisa. Mas naquele dia eu não tinha nem força, sabe, pra segurar um pouquinho. Eu falei assim, Senhor, toma conta, não muito mais. Foi o mês que mudou a minha vida. Eu fechei meus olhos e eu dormi. Passaram-se 10 dias. Se passaram-se 10 dias, eu fiz essa oração dia 29 de março de 2020. Se passaram 10 dias, fiz um teste de gravidez e esse teste deu positivo. Eu tava grávida. E aí eu falei assim, meu Deus, é você? Porque eu entreguei nas suas mãos, eu ajoelhei, eu orei. Não chegou a passar 10 dias, não. Foi coisa tipo de dia depois. Dias, eu falei assim, Senhor, eu orei, eu entreguei. O Senhor me entregou, então é isso. Eu estava grávida e ali foi quando Jesus mexeu na minha vida. Eu precisava estar grávida para eu entender o tamanho do propósito do meu negócio, do tamanho do propósito que eu teria ali dentro. E aí eu me lembro que eu entrava para trabalhar naquela cozinha pequena, que não tinha água, que não tinha um banheiro, que não tinha nada, que mal entrava venda, mas eu tava ali, eu tava firme. Eu lembro que a minha cabeça mudou naquele dia. Eu lembro que eu ia trabalhar e cada lanche que eu montava eu falava, olha que esse lanche chega na... Eu ia orando, sabe, profetizando, falava, esse lanche vai chegar na vida... Eu me lembro desse dia nitidamente. Esse lanche vai chegar na casa do cliente, o cliente vai comer, ele vai adorar, ele fala, meu Deus, eu preciso comer esse lanche todos os dias. Você abençoava. Eu abençoava, tudo. E eu falava, Senhor, eu não tenho onde pôr essa criança. Se ele nascer amanhã, ele vai dormir junto comigo com o Rodrigo dentro da cama. Mas se o Senhor me deu, eu sei que tá aqui pra mudar minha vida e eu sei que é isso. É isso. Meu Deus. E eu juro por Deus, naquele momento, o meu cenário mudou. Eu fiz parceria com uma pessoa e essa pessoa abençoou meu negócio de tal forma que os pedidos começaram a entrar. E a vida do meu cliente foi abençoada, porque a minha também foi, e a gente começou a ver as coisas fluindo, isso durante um mês. E quando parece que tudo voltou pro lugar, eu tive um sangramento. Eu tive um sangramento que eu passei um mês em casa sangrando, e ninguém sabia dizer se o filho estava na barriga, se o filho não estava na barriga. E, gente, eu fiquei numa neurose assim tão grande que eu queria ir todos os dias no hospital fazer um ultrassom pra poder ver. E os médicos faziam e falavam, eu não sei, não é assim. Você precisa esperar. Eles falavam, não sei o que você tem, por exemplo. Eles falavam assim, olha, a gente não pode dizer que você perdeu esse neném ainda. A gente não pode dizer se o neném ainda tá aí. Tem que esperar, a cada 7 dias a gente tem que repetir. E eu falei assim, então é assim que as coisas são? Eu não tenho controle? Mesmo que eu tenha dinheiro para fazer 10 ultrassom, eu não vou saber? Porque nesse momento o dinheiro já não era mais problema, porque as vendas estavam entrando. Deus tinha abençoado nessa área. E eu não entendia por que eu tinha que esperar tanto. E por que as coisas demoravam e por que não era nada no meu momento. E por que eu pedi para Deus mudar minha vida e eu tô sangrando e eu posso não ter mais esse filho? E passou um mês nessa labuta que todos os dias eu ficava, Senhor, e agora, Senhor, amanhã, será que amanhã eu vou acordar e eu vou saber? Será que amanhã eu vou acordar e não vou estar mais sangrando? E será? Até que eu tive o atestado de que eu havia perdido o bebê. E eu lembro que eu fiquei bem mal, muito mal, mas não era um mal que veio pra morte. Era um mal que me trazia um conforto. Era como se eu tivesse entendido. E com o passar do tempo, eu fui entendendo que aquela criança, ela não veio pra mim. Não era pra eu ter um filho. Era pra eu entender o propósito. Não era sobre a criança, era sobre eu e Deus. Era muito mais profundo. Sim. Ia muito mais além. E aquele processo durou só 6 meses. Em 6 meses eu precisei sair daquele espaço, porque aquele espaço já não cabia mais a gente. Porque a proporção que havia tomado era tão grande que ali já não era mais pra gente. E a gente teve que mudar de ponto físico, e a gente teve que ir pra um ponto maior. Olha isso. Ali eu acredito que foi a primeira grande virada de chave na minha vida. Sabe, foi onde Jesus olhou e falou assim, vem aqui, você não tá entendendo, não é sobre dinheiro, não é sobre venda, não é sobre crescer o seu negócio, você nem sabe pra que você quer crescer isso. Meu Deus, é verdade. Jesus olhou pra mim e ele falou assim, não você tá louca, você não tá sabendo lidar, não, vem cá. Eu vou te entregar algo pra você entender sobre propósito. Ali ele me ensinou sobre propósito.
Ali ele ensinou que não era só sobre ter um negócio. E ali ele me moldou. Me moldou muito. Hoje eu tomo decisões baseadas no que a Marinara aprendeu naquele momento. Sim. Então ali foi onde Deus... Foi sua escola, né, podemos dizer. Foi quando Deus falou assim, calma que você não é mais menina. Agora mudou, tá? Não é mais balada, não é mais festa, não é mais gastar esse dinheiro à toa. É sobre abençoar um propósito. E aí eu entendi que não era só aquilo. Meu Deus. E ali foi quando a gente teve o nosso primeiro grande passo. Foi quando a gente saiu para um espaço maior. Só que assim, deixa eu tomar um copo d'água, que agora vem mais, gente. Gente, tô impactada. É. Porque assim, é muito legal você comentar sobre isso, Mari, porque você trouxe vários pontos aqui até agora. Mas é interessante que você não ficou parada, você se moveu. Sim. Tem muitas pessoas que ficam assim, ai Deus, o Senhor vai fazer e fica esperando. Não, você entende que precisa de um movimento para que o céu se movimente também ao seu favor. Eu acredito que tudo que acontece na minha vida é permissão dele. Sim. Desde o ruim e até o bom. Sim. Então eu não tenho nem medo de me movimentar. Olha aí. Eu não tenho nem medo de me movimentar. Se tocar no meu... Calma que a gente vai chegar nesse momento aqui, neste lugar certeza. aqui. E aí a gente mudou para um ponto maior. Só que o Rodrigo tinha uma moto, que na época valia acho que 13 mil reais. Aí o Rodrigo conseguiu vender essa moto bem abaixo da tabela, a capenga da moto, coitada, carregando compra pra cima e pra baixo. Trabalhou muito. E aí a gente vendeu a moto. E o valor que a gente acabou vendendo a moto, a gente pagou algumas contas que a gente tinha. Sim. E acabou que só deu pra cobrir o calção desse espaço. Ainda é um espaço bem pequeno. Mas deu pra cobrir o calção. Na cidade de Ferraz em frente, praticamente, a esse. Ali na rua Américo Truvelli, do CDHU também. E aí a gente pagou o calção e eu falei assim, agora? Como é que a gente faz? Porque não dá, porque não tem. E eu contei essa história esses dias no meu Instagram, em um vídeo. Eu falei, e agora? Como que a gente vai fazer? Porque eu não tinha equipamento, era tudo improvisado, lembra? O meu sogro fez uma parede de madeirite, pegou um pedaço da pedra do mármore e chumbou na parede. Eu não tinha equipamento pra mudar. E aí eu falei assim, Senhor, me ajuda aí que eu não tenho dinheiro não. E aí eu falei assim, Rodrigo, um dia desse a gente dando uma volta aqui na cidade, a gente passou na frente de uma loja que vende equipamento, sabe? Chapa, fritadeira, sabe essas lojas que enchem os olhos da gente que é da área da cozinha? Passamos na frente dessa loja. E aí, quando a gente passou na frente dessa loja, eu falei, para aí, vamos lá ver, vamos fazer o orçamento. A gente fez orçar, porque às vezes a gente quer muito algo, mas a gente não dá um passo. Foi o que a Laísa acabou de falar. E eu queria comprar as coisas da cozinha, mas, gente, eu não tinha ideia do que eu tinha que comprar e nem de quanto custava. Como que a gente vai pedir alguma coisa sem a gente nem sabe? Senhor, abençoa com a minha cozinha? Vamos ser mais específico. Senhor, preciso dessa mesa. Mostra até a foto na oração. Aponta pro céu. Eu vou pro Rodrigo, aponta pro céu. Essa aqui, Senhor. Eu preciso disso. Dessa cor, por favor. Dessa cor. É porque Deus é de detalhes. Deus é de detalhes. Ele é de detalhes. E aí eu falei assim, Senhor, vamos entrar, vamos fazer um orçamento, Rodrigo. E durante o orçamento todo, na hora, é uma loja muito grande, inclusive, aqui. E aí é uma loja grande a ponto de quem te atende são os vendedores. E nesse dia, por acaso, quem veio me atender foi o dono. Mas eu nem sabia que era o dono, né? Por acaso que nunca é um por acaso. Por acaso, neste dia, quem me atendeu foi o dono. Nossa. Mas eu não sabia que era o dono, eu nunca tinha ido lá. E vamos ver. E anda na loja, isso, aquilo e aquilo. Ele, isso aqui que é bom. Eu falei, não, isso aqui não. Sabe quando a gente não tem... Sabe quando a gente entra numa loja sem dinheiro? Essa aqui que é boa. Eu, tipo, essa aqui não. E não é bem essa que eu tô procurando. E aí a gente entrou e aí ele foi mostrando, esse aqui, eu tipo, esse aqui, acho que esse não, talvez aquele. E ele foi mostrando os melhores, tudo que ele tinha de melhor. Até porque ele era o dono quer vender o que é bom. E aí a gente olhando, e ele fez o orçamento lá. Aí eu lembro que deu quase 8 mil reais no orçamento. Ele, isso aqui vai precisar. Isso aqui não pode deixar de ter na cozinha. E a gente... Com certeza. Eu falei, não, sim. Eu falei, então a gente vai levar o orçamento aqui. Não, já vamos fechar negócio. Aí eu falei assim... E durante todo o período a gente passeando na loja, e eu forçando, olha, Senhor, faz a sua vontade. E eu nunca peço algo assim. Eu sempre falo assim, Senhor, faz a sua vontade. Senhor, faz a sua vontade. Faz a sua vontade. Você ali se na vira. Comunhão, né? E eu falando, ele falou, Senhor, se vira. Se vira. E eu, o que o Senhor quiser, eu quero. Sim. E aí, na hora que ele falou, não, mas vamos fechar e tal. Eu falei assim, sabe o que é? Eu quero, eu gostei de tudo que você botou aí. Mas a gente quer fechar, inclusive, então vamos fechar. O que falta? Eu falei assim,
eu só não tenho o dinheiro. Aí ele falou, como é? Aí eu falei assim, não, então, deixa eu te explicar. A gente veio olhar, eu falei pra você que a gente veio dar uma olhada. Sim. Eu quero tudo que você mostrou. Mas hoje, agora, a gente não tem dinheiro. Aí ele olhou pra mim, cara, ele riu, olhou pro meu esposo e falou assim, como é que dá pra pagar isso aí? Passa um cartão. Aí eu queria rir, falei, 8 mil reais é o limite. Aí eu falei assim, então, a gente não tem cartão. Aí ele olhou, eu falei, não com esse limite. Aí ele olhou, e como é que dá pra fazer? Eu falei assim, eu consigo pagar 500 reais. E esse é o meu máximo. Esse é o meu máximo. Eu falei assim, olha, eu consigo pagar uns 500 reais por mês, porque eu já tava comprometendo a renda que eu nem tinha. Tava comprometendo o que eu achava que ia dar pra pagar com a loja nova. Aí eu falei assim, a gente consegue pagar uns 500 reais, mais ou menos, por mês. Ele de entrada. Eu falei, e de entrada também, 500 reais. Tá tudo no bolo, acho que você não entendeu. Eu falei assim, não, e de entrada, de tudo. Tipo, esse mês eu já dou 500, mês que vem eu dou 500, e vamos dando 500 até. Aí ele olhou, ele deu risada. Ele falou, onde é? Aí eu falei, ali na Rua Américo Truffelli. Ele, vamos lá. Foi na loja, mediu as paredes do que ele ia precisar de cor. Porque a coifa é sob medida. Uhum. E ele mediu tudo ali. Tá bom, vai ficar isso mesmo. A menina vai mandar o orçamento, manda os documentos, vou fazer as promissórias, e aí vocês vão pagando. Na hora eu olhei pro Rodrigo e eu queria conversar, que tá você? Aí eu falei assim, aí eu tentando fingir naturalidade, eu... tá bom. Me fingir. Gente, e eu voltei pra minha casa com toda a minha cozinha. Inox. Nova. Absolutamente tudo que entra na minha cozinha foi feito sob medida pra mim. Meu Deus. Porque as paredes não eram retas, então teria que ser tudo sob medida. Tudo feito pro meu negócio. Tudo feito pra mim. É como se Jesus tivesse dito, não, usado não. Tudo feito pra mim. Inclusive eu tenho uma foto, depois ela expõe aí na edição, eu na minha cozinha. Na minha primeira cozinha inox, na minha cozinha planejada, feito pra mim. E assim, eu não sei se foi por acaso, mas eu nunca vi você bater na porta de alguém e alguém te entregar. E ali eu tinha certeza que era Deus. Ele já havia tocado no meu coração e eu tinha certeza que ali era dele, que ele havia me entregado. E ali eu tive mais certeza que era pra ser meu, que era pra eu continuar lutando atrás do meu propósito. E ali a gente foi. Em menos de 6 meses lá, eu já tinha conseguido juntar o dinheiro pra eu pagando as parcelas mensais, mas eu já tinha dinheiro, se eu quisesse quitar ali, eu já tinha como quitar. Porque quando a gente trocou um espaço pro outro, as vendas triplicaram. Olha o negócio cresceu demais. E tomou uma proporção que a gente teve que contratar. E eu Porque fiquei... antes era só você Eu e o Rodrigo, só nós dois. Eu dentro da cozinha, ele fazendo entrega. Quando a gente fez aquela parceria com aquela pessoa que, e toda vez que eu vejo essa pessoa, eu falo, meu Deus, como você é abençoada, eu amo você. Porque ela mudou a minha vida. E é importante a gente reconhecer as pessoas que Jesus coloca no nosso caminho. É verdade. E a gente teve que contratar nessa loja nova. Lá a gente pegou um motoboy no final de semana, mas coitado, o motoboy nem consegue trabalhar, porque não faz entrega direito. Mas ali foi quando Deus começou a preparar e as vendas aumentando e tudo aumentando e a gente dentro do nosso negócio. Ali foi o segundo passo. O primeiro foi quando a gente saiu de casa. Na verdade, o primeiro foi quando a gente começou em casa. Porque é um primeiro passo começar em casa. Com certeza. É um ato de coragem. Verdade. O segundo passo foi quando a gente foi para aquele espaço pequenininho, mas que Jesus já havia plantado um propósito no nosso coração. Sim. E o terceiro passo foi esse, foi quando a gente foi para um espaço maior. E sem R$1, gente. Eu falo, meu Deus, eu sou maluca. Às vezes eu falo, senhora, eu sou doida, a senhora me faz passar de doida. E assim, quando eu conto a história, é muito legal. A gente vê todas as conquistas. É legal, mas não foi fácil. O processo, né? O dia a dia. Muito dolorido. E apesar das vendas terem triplicado, os custos triplicaram também. Porque foi para um espaço maior, eu tinha funcionário para pagar, eu tinha contas para pagar, porque aumentou, então tudo aumenta. E assim, o desânimo bate o tempo inteiro. O tempo inteiro. E se a gente não tem um propósito muito forte, se a gente não entende por que a gente está fazendo aquilo, a gente desiste. É fácil desistir, deixar pra lá, né? Muito fácil. E desistir, gente, e eu nem falo que é fácil, desistir é difícil também. É muito difícil desistir do que a gente tá plantando ali, do que a gente quer. Então, a gente precisa saber para onde a gente está caminhando. Sim. Quando a gente fala de empreendedorismo, as pessoas agem, né? Como muita força braçal, que a gente precisa, e é tudo mérito do nosso trabalho, é mesmo, eu me esforço muito, mas não existe um passo que eu tenha dado sozinha no meu empreendedorismo. Absolutamente em todos os passos
Jesus veio ali e colocou a mão. E essa pessoa que me vendeu tudo isso na promissória sem nem me conhecer, ele é o cara que fornece pra gente até hoje. Mas ele não conseguiria se eu tivesse falhado com ele, se eu tivesse deixado de honrá-lo conforme o combinado. Sim, sabe? Então é muito importante a gente ver o agir de Deus na nossa vida e aproveitar de maneira positiva. É verdade. O que Deus faz. Sim. Sabe? Não há nada que eu tenha. Até hoje quando eu olho pro tamanho, pra dimensão do meu negócio, eu olho e eu falo assim, falo muito assim, falo, Senhor, não tem nem como ter conseguido. Isso nem é meu, porque não é possível que eu tenha conseguido tudo isso. Eu vim do 0, 0, 0 e a gente não parou por aí. É verdade. Depois a gente foi pro nosso segundo negócio. Na verdade, pro Disque Fome ainda a gente aumentou de tamanho, porque as vendas subiram, a proporção aumentou e a gente precisou aumentar o espaço também. Mudamos de ponto novamente. E uma equipe que começou entre eu e o Rodrigo, hoje são quase 30 pessoas. Caramba! E assim, eu vejo o agir de Deus em cada detalhe. Hoje, quando eu olho para tudo que a gente conquistou, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, absolutamente tudo tem as mãos de Deus. Com certeza. Sabe? Aqui é um exemplo. Eu falo que Deus conhece o nosso coração em cada detalhe. Verdade. E eu sempre falei, desde quando eu comecei o Disque Fome é para um público que não é o mesmo que este negócio. E eu sempre falei assim para Deus que eu queria uma hamburgueria, onde eu pudesse brincar ali e colocar, fazer coisas novas, diferentes, que o meu público pagasse o preço, mas que tivesse uma experiência. E eu falei, Senhor, eu quero uma... E olha como ele faz mais. E olhando aqui agora, falando, olha como ele faz mais. Eu sempre falei, Senhor, eu quero numa avenida. Mas eu sempre pensei na avenida do meu bairro. E eu tô no centro da cidade. Literalmente, gente, é o centro mesmo. Eu tô a menos de 1 quilômetro, eu tô a 100, 200 metros da estação. E assim... E aqui é o principal, né? A avenida principal. É a avenida que corta a cidade inteira, de Guaianazes a Poá. Pega a cidade inteira. E Deus faz infinitamente mais. Verdade. Sempre. E a minha história, ela é baseada nisso. Eu não era ninguém, não que eu seja alguém, porque eu ainda falo que tudo... Sim. E a minha oração, hoje eu crio conteúdo na rede social também, crio conteúdo no Instagram, graças ao meu negócio que me proporciona criar. Mas eu sempre tive um propósito muito claro. Eu sempre falei assim, Senhor, eu quero que através de mim as pessoas vejam você. Exatamente. Porque gente, eu não tenho nada. Verdade. Sabe? Eu não tenho nada. Tudo que eu tenho foi Ele quem me deu. Hoje, quando eu vejo a proporção do meu negócio, eu não era ninguém. Quando eu falo da minha adolescência, eu sou uma menina que eu vim ferida da família. Com 13 anos eu já comecei a beber, sabe? Eu tenho um tio que ele fala muito, nossa, eu nunca imaginei que a Marinara... Eu também não. Você chegou, né? Porque, de verdade, eu era uma pessoa que era zero expectativa de vida. Caramba. Sabe? Hoje, quem é muito jovem, às vezes olha e fala assim, cara, eu não tenho uma família que me apoia. Eu também não tinha um apoio ali, nem financeiro e nem para engajar mesmo, sabe? A pessoa fala, eu não tenho uma família que me apoia. Geralmente o adolescente eu não quero nada com nada, eu quero sair, eu quero curtir. Eu acho que a gente precisa ponderar muito e saber que o empreendedorismo, ele vai muito além de não é só ganhar dinheiro, é entrar em ascensão, sabe? Hoje o meu negócio, o meu propósito é através do meu negócio eu mudar a vida das pessoas. Eu quero mudar a vida das pessoas. Exato, eu quero mudar a vida das pessoas. E quando eu falo mudar a vida das pessoas, não é só financeiramente. Eu quero mudar a vida das pessoas para que elas entrem sem perspectiva e saiam com uma perspectiva olhando o mundo de outra forma. Com certeza. E eu sei que eu só vou conseguir fazer isso através de Deus. Verdade. Que eu mesma, a gente não tem, né, como impactar o coração de ninguém. Ele tem esse poder. Sim. Talvez ele me dê uma palavra ou outra ali que eu possa falar e eu possa, né, mas é tudo através dele. Então hoje, se você está começando o seu negócio, ou se você pensa em começar um negócio, ou se você já está no seu negócio, ou se você já está no seu negócio, pensa bem. Tá pensando em desistir, tá cansado, pensa bem, coloca Deus na frente. Eu ouço muito hoje, principalmente na rede social, que Jesus ele tem que ser seu sócio. Ele tem que estar no centro. Com certeza. Que as decisões cabem a ele. E é verdade, isso não só na hora do desespero, não. Sim. Na hora que tudo tá fluindo muito bem, eu falo, nossa, Senhor,
Até hoje, gente. Hoje o meu negócio, graças a Deus, tem tido muito sucesso. Mas eu sou aquela pessoa que ontem foi um exemplo. Ontem, olha, eu falo, eu tenho. Eu sou muito amiga de Deus. Ontem era 9 horas da noite, estava super parada. Sem intimidade, profundidade. E aí eu saí ali na porta, eu falei assim. E aí eu sou uma filha pidona, mas eu falo, ai, desculpa. Eu falo assim, Senhor, enche esse salão, enche esse lugar. Quero ver esse lugar cheio. Eu falei, mas se for da sua vontade, claro. Se não for também, Senhor, eu entendo. Eu não ligo de viver o processo. Eu não me importo. Não me importo de viver o processo. Porque faz parte. E eu sei que quando eu tô mais sofrida, quando eu tô mais sofrendo, eu falo, ai, pode deixar. Sofre mais aí que eu sei que ele tá me ensinando. E não tem prazer maior nessa vida do que ser ensinada por ele. É verdade. Porque ele molda a gente. E aí eu saí, eu falei isso. E aí eu entrei, aí o Rodrigo sentou pra comer. Eu juro por Deus, abriu a porta, entrou 1, 2, 3, uma mesa de 14 pessoas. Meu Deus. Aí eu dei risada, eu falei, isso aí! Foi rápido. Foi rápido. Senhor ouviu minha oração. Senhor ouviu minha oração. Mas assim, que a gente saiba honrá-lo no momento que ele ouve a nossa oração. Mas no momento que ele também não responde, que a gente saiba honrá-lo também. Eu sou uma pessoa que eu falo que eu curto o processo, porque se tiver vazio, se tiver na necessidade, eu falo que tudo é rascunho. Eu falo assim, não tem problema. Eu falo, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Aí eu começo a conversar mesmo, eu falo, olha, tá vazio, tá difícil, tem que pagar salário de funcionário, não tá entrando dinheiro. Eu falo, Senhor, certo, e o que eu aprendo? Será que é o momento de eu ensiná-los algo a eles? Porque eu também sou uma professora dos meus funcionários, eu gosto de sempre tentar tirar algo bom e extrair. Então, eu não gosto de questioná-lo. Porque hoje o tamanho, a dimensão de que tudo você vê, a Laís vê, depois ela deixa as redes sociais aí também para quem quiser acompanhar. Exatamente, para vocês seguirem lá e vir aqui também. Sim, vir aqui também. O que Jesus fez na minha vida é imensurável. Desde as conquistas materiais até a pessoa que ele vem fazendo eu me tornar. Mari, você falou sobre eu não era nada e hoje, né, tudo que eu tenho foi Deus, mas como eu enxergo isso? Deus revelou o propósito, né? E é interessante você dizer isso e ser jovem também, porque quantos jovens não querem ter alguma coisa, têm sonhos e às vezes não dão o primeiro passo porque eu não consigo, eu não tenho aonde começar. E aqui, irmãos, a gente está vendo um exemplo de uma menina, né? Começou bem novinha, junto com o seu esposo, que também é novo, inclusive, e começaram lá na casa deles, na cozinha deles. E hoje eles têm, conta pra gente, que vocês têm, né? Que vocês têm a Disque Fome. Sim, hoje nós temos 3 marcas. O Disque Fome, a Mastangelo Burger e o Disque Dog. O Disque Fome são 2 unidades, a Mastangelo é uma e o Disque Dog uma também. Hoje a gente conta aí com mais de 30 pessoas fazendo esse propósito, criar força todos os dias e acontecer. E, sabe, do 0 a 1 milhão, de fato. E eu sei que esse é só o começo. E eu sei que talvez você olhe pra minha história e igual a isso falou, às vezes você é jovem, acha que não tem como. Às vezes a gente só precisa usar o que a gente tem. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei muito das histórias da Bíblia. Mas, por exemplo, para o Mar Vermelho abrir, Moisés teve que usar o cajado. Sim. E se ele não usasse, não abria. E quando a gente traz pra minha história, eu precisei usar o que eu tinha. Eu tinha um air fry. E eu comecei fritando meus hambúrguer no air fry. Olha isso. Às vezes é algo que você tem dentro da sua casa, sabe? Às vezes é um dom que Deus te deu. Eu vou te dar o exemplo da minha mãe. A minha mãe sempre quis empreender. E a única coisa que minha mãe sabia fazer era bolo. E era dentro de casa. E dentro da casa dela ela começou também. E às vezes é algo que você sabe fazer. Às vezes não é muito, às vezes a gente acha que, não, para Deus revelar o meu propósito, eu preciso já ter, sei lá, uma loja. Nada disso. Às vezes você tá fazendo uma coisa totalmente na contramão do que é realmente o seu propósito, e é lá que Deus vai te revelar. Né? Eu dou o exemplo da gravidez. O que isso tem a ver com empreender? Mas foi ali que Deus conseguiu revelar no meu coração que eu precisava ter propósito para fazer aquilo. E na vida de vocês também, eu tenho certeza que não é diferente. Se atentem aos detalhes, porque às vezes Deus fala com a gente nos detalhes, pequenininhos, minuciosos. Com certeza. E eu vejo até essa parte também da gravidez, assim, foi o start, né, assim, pra você. Foi. E Deus, muitas vezes, irmãos, é interessante falar isso, que às vezes a gente precisa passar por uma situação que é difícil, desafiadora, muitas vezes pra gente enxergar e Deus colocar a gente aonde é pra estar. Exato. Às vezes a gente tá passando pelo processo. Esse ano foi um ano de muitos processos, e aí eu vejo que quando a gente está passando pelo processo, às vezes a gente já fala, a primeira opção é desistir.
Ah, não, é porque não é pra ser. Será? Às vezes eu acho que Deus tá vendo se você quer mesmo. Você quer mesmo? Você quer mesmo isso? Sim. Entendeu? E às vezes no primeiro, ai não. Não é, às vezes Deus precisa mexer aqui pra que você pare lá no meio. É verdade. E a gente precisa se atentar a isso. É verdade. Gente, eu tô impactada com o testemunho da Mari, porque assim, eu conheci a Mari muito novinha, né, da escola, né, bem novinha mesmo. E ver aonde ela e o esposo chegaram, e chegaram por direção de Deus, por um propósito muito maior, é muito lindo de ver. Então você que está nos ouvindo, que tem um sonho de empreender, seja uma loja, seja um restaurante... Ou prestar serviço, às vezes a pessoa que é cabeleireira, o que for, né? Com certeza. E assim, como a Mari falou, você só precisa iniciar com o que você tem. Então, toma esse testemunho entendendo, o Senhor está falando comigo. Né? Como eu falei aqui, a Mari tem o sangue de empreender. E ela tem, porque eu convivo um pouco assim com ela. E ela é assim mesmo. Eu quero fazer tal coisa. Eu quero fazer 360 coisas ao mesmo tempo. E isso, eu creio que é Deus impulsionando. Olha, vai por aqui que você vai ter sucesso. Faça tal coisa, compre aqui. Sempre. Eu sempre peço sabedoria em tudo. Exato. E essa loja que ela foi para comprar itens de cozinha, por exemplo, foi muito interessante porque você vê que Deus preparou. Né? Quem que faz isso hoje em dia para alguém se não for a própria mão do Senhor? Não faz. Acho que nem hoje em dia, nem em dia nenhum. É verdade. É verdade. Sabe? Ali foi um momento em que eu consegui ver, de fato, na verdade, ali eu não senti nem que, aconteceu porque era pra mim. Não, foi quando eu falei assim, meu Deus, ele tá mesmo no negócio. Sim. Sabe quando você vê, você fala assim, ele tá mesmo no negócio dele. Então, se ele tá, eu também tô, eu tô entrando. Gente, testemunho maravilhoso, edificante para as nossas vidas. Agora eu vou deixar um espaço para a Mari dar uma mensagem para vocês de encorajamento. Creiam em Deus, porque vocês veem. A gente tem aqui uma jovem, 25 anos, alcançou, eu falo assim, um pouquinho do que Deus tem para ela. Um tiquinho. Vai voltar aqui para contar muitos mais testemunhos e conquistas, eu creio em nome de Jesus. Amém. E eu quero que você fale um pouquinho, Mari, para quem quer empreender, é jovem também, mulher também, que enfrenta desafios também. Acredito que você tenha enfrentado os desafios por ser jovem, em um meio de tantas pessoas mais experientes, podemos dizer assim. E ser mulher sempre é um desafio. Exato, né? É verdade. Então, deixa aí o espaço aberto para você falar uma mensagem. Não tenho, acho que eu já falei muito, né? Mas basicamente, o que eu tenho para dizer é que se você quer empreender, se você tem esse sonho, se você tem essa vontade, se você não tem condição, se não tem ninguém que vai com você, pede direcionamento para Deus. E se você já tem o seu negócio, coloque-o na frente. Porque a cabeça do empreendedor, eu já digo que é perturbada de natureza, né? E não precisa ser difícil. Não precisa ser pesado. Não precisa ser um fardo. Existe um Deus do qual já tramou toda a sua história. Amém. Existe um Deus que sabe qual que é o caminho que você vai precisar levar e Ele sabe onde você vai chegar. Amém. Eu não tinha nada. Eu não tinha nem perspectiva. Tudo que eu tive foi força de vontade e muita fé em Deus. Porque eu não tinha absolutamente nada. Eu era uma pessoa que, financeiramente falando, gente, vendia um almoço para comer a janta. Sabe? Não que eu esteja rica, ainda não. Sim, ainda não, mas depois eu vou contar o meu testemunho da riqueza. Com certeza, eu creio. Mas assim, você não precisa de ninguém falando que você vai conseguir. Não, você não precisa de ter os melhores equipamentos, você não precisa de ter o melhor espaço, você não precisa de nada disso. Você precisa ter certeza que Deus tá no bar. Verdade. Porque se Ele tiver, minha filha, Ele vai te levar para as ilhas mais paradisíacas, entendeu? Para os lugares mais lindos e para os lugares mais altos. Tá? Tenha com clareza onde você quer chegar. Peça direcionamento para Ele. E eu lhe garanto que vai ser muito maior do que você pode imaginar. Porque hoje eu tô vivendo algo que eu nunca imaginei na minha vida. Hoje, às vezes, quando eu tô vindo pro trabalho, eu tô vindo de carro, eu moro muito próximo ao meu trabalho. E às vezes eu preciso de uma loja pra te falar, Senhor, eu tô exatamente onde eu queria estar. Eu falo, Senhor, eu tô vivendo uma vida que eu sempre sonhei. Eu nem sabia que eu sonhava com isso. Eu nem sabia que eu precisava viver essa vida. E é possível. É possível, gente. Só tem que ter muita fé e muita disposição. Mas é possível, sim. Amém. Glória a Deus. Eu creio que esse testemunho tem edificado a sua vida. Comenta aqui embaixo
Se você também tem sonhos de empreender e se o testemunho da Mari mexeu ali no seu coração, é Deus falando contigo. E com certeza nós vamos trazer a Mari aqui mais vezes para contar mais coisas. Amém? Mari, muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço pela oportunidade. Que Deus te abençoe. E eu profetizo sobre a sua vida que você vai ter muito mais. Eu creio. Vai morar em lugares muito maiores, vai ter muito mais em nome de Jesus. Eu recebo tudo isso. Amém. Amém. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.